Vamos falar um pouco aqui nesse vídeo. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao meu canal, a Pastora Di. Não deixem de se inscrever, ativar as notificações para vocês receberem mais vídeos. Eu tô gravando, gente, uma sequência de vídeos aqui hoje. Vídeos caseiros, né, como eu tenho falado para vocês. Tenho gravado bastante vídeos aqui de clareza, de entendimento, para que você receba de uma forma gratuita, simples, todo esse conhecimento. E hoje eu quero compartilhar com você o pecado não confessado, que ele causa danos. Você talvez está morta vivendo e não sabe que morreu, porém está sobrevivendo a um navio que já naufragou há muito tempo. Certa vez eu atendi um casal na minha mentoria, em que esse homem estava em pecado já havia muitos anos, em adultério, porém estava dentro do casamento e a esposa não sabia. E aí o que aconteceu? Ele me procurou para ajuda, né? Porque ele está atormentado, ele quer se libertar. Mas esse homem não quer falar, não quer confessar. E a gente está lidando com vidas, nós estamos lidando com pessoas. Estamos lidando com a vida do outro, nós temos que ter muito cuidado, inclusive a orientar. E quando você tem um pecado de estimação, em que você está já aprisionado, o que acontece quando o pecado ele é oculto? E que você não consegue abrir mão? Porque o pecado na nossa vida, ele precisa ser um acidente. A nossa natureza adâmica, ela é pecaminosa. A minha carne não se converte, né? O desejo, ele não se converte. As vontades não se convertem. Mas o processo da sua conversão é um processo muito árduo e que nem sempre é de um dia para o outro. E geralmente, quando você tem um pecado de estimação, você começa a ver a sua vida financeira decair. Você começa a não dar certo em nada. Você começa a ter problema dentro de casa, sexual. Você começa a ver os filhos dentro de casa numa constante guerra, ou filhos que vivem dentro do quarto em depressão. Não querem falar com os pais, não têm contato com os pais dentro da própria casa. E aquele pecado de estimação, quando não confessado, ele causa um dano familiar. Os rompimentos familiares. O que é um rompimento familiar? Gente, é muito forte. O que eu vou te falar aqui é um pouco até hereditário. Vou dar um exemplo, lembra do teu pai e da sua mãe. Se você vem de um lar estruturado, você provavelmente vai viver e ter uma vida estruturada, certo? Agora, se você vem de uma família desestruturada, aonde você via o seu pai agredindo a sua mãe, batendo na tua mãe, traindo a tua mãe, e de repente esse homem, ele abandona vocês. Você vai crescer vendo a sua mãe cumprir uma função de pai e mãe. Então, você não tem como ser ou agir diferente, ao contrário ao ambiente em qual você viveu. Você só consegue ter atitudes e começar a vivenciar quando há essa quebra da hereditariedade, em que você tem um encontro com Jesus e que você passa a reconhecer Jesus como seu pai, recebendo a paternidade. E aí o que acontece? Aquele sacerdote deixou lá a cobertura, o cabeça. A mulher, ela é auxiliadora. Ela não é aquela que vai ser o setor ou o fator predominante. Eu sou um macho, né? Igual hoje esse empoderamento que está destruindo os relacionamentos. Um empoderamento masculino, de que eu pago, eu compro, eu faço, ninguém me manda, né? Biblicamente, a mulher ela não pode exercer esse lugar, porém muitas exercem, né? Porque não tiveram opção. E aí entra o quê? Esse homem, quando ele vai para um casamento, que ele tem a família dele, ele vai transferir todas aquelas feridas que ele viveu, ele vai ser o espelho. O pai foi um espelho, mesmo que inconsciente. E aí, de alguma forma, ele vai começar a viver as mesmas coisas e vai transferir. Então, talvez, para ele, consumir pornografia, tá tudo bem. Porque ele via o pai consumindo pornografia. Só que aquilo é danoso. Aquilo destrói o seu psicológico. Vai roubando a sua saúde
emocional. Você não tem paz. Você começa a ser uma pessoa que, além de consumir, você vai começar a ter vontade de ir para um prostíbulo. Do virtual, você vai para o físico. Tô dando um exemplo daqueles pecados escondidos. E que talvez você vai falar, mas eu não xingo, eu não falo palavrão. Mas eu dou meu dízimo. Mas eu sou homem bem casado. Sim, mas o que você esconde dentro de você? E, gente, isso é muito sério. Porque doenças hoje nas emoções são doenças muitas vezes hereditárias. E é aquilo que você esconde de você mesmo. Então, confessar, abra teu coração, se permita. Talvez você vai falar, paz, eu não consigo, pastora, hoje me libertar. É uma prisão espiritual. É a vergonha do confessar, é o medo do que vão pensar, mas não é confessar com pessoas que não saibam nada sobre isso. É você primeiro reconhecer, eu preciso me libertar daquilo ali. E até chegar nesse lugar, as pessoas elas acreditam que aquele pecado tá tudo bem. Você quer ver uma coisa que acontece muito no meu canal? As pessoas falam muito das minhas tatuagens, né? Mas não conhecem o meu passado, né? Eu não vim do berço cristão, né? Eu não conheci o evangelho na minha adolescência. Eu era do rock, do punk. Eu fui envolvida com a bruxaria há muito tempo, então meu conhecimento era outro. E as pessoas às vezes ficam, a pastora usa brinco, a pastora tem um monte de tatuagem. Mas, como a palavra diz, vinde a mim como estás. Eu fui como eu estava. E o Senhor veio mudando a minha vida, veio transformando a minha vida. Só que aquele pecado que você esconde, que você acha que a tatuagem é maior, ou que você acha que um brinco é maior, né? E a fofoca, a calúnia, a inveja, a difamação, aqueles pecados que você esconde, né? O desejo de você ter um marido alheio, mulheres que desejam o marido de outras pessoas, pecado de estimação, que a gente precisa reconhecer e confessar. Gente, uma coisa que eu tenho na minha vida é clareza de quando eu erro, eu erro. Eu sei confessar. Eu chego diante do Espírito Santo, olha, eu fiz isso, me ajuda, me levanta, me liberta, eu não estou conseguindo. Porque existem aprisionamentos que não é um aprisionamento físico, é na tua alma, nas emoções. Pessoas amarguradas que não liberam perdão. Pessoas que começam a ter problemas físicos de saúde porque não liberam perdão. Doença na alma. A falta de perdão é a doença. Você sabia que o câncer, ele não tem uma causa, mas o câncer, ele é uma doença na alma. Quando você conversa com pessoas de câncer, essas pessoas guardam muitas feridas das suas histórias, marcas. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que tiveram câncer e que essas pessoas têm uma vida traumatizadas e que acarretam, não liberam perdão. Pessoas que têm fortes dores na alma, da história que viveu, talvez de abuso, sofreram muito na infância. Então, Deus quer curar você. Eu acredito na cura. Confesse, né? Se não tem um pastor para te orientar, que entenda desse assunto, que acompanhe, que te discipule, né? Faça uma mentoria, faça uma psicoterapia, né? Busque esse lugar de ser ministrado pelo Senhor, né? Para que o seu coração ele seja limpo, você consiga voltar a viver e não sobreviver, né? E não andar se escondendo mediante ao que você faz, onde ninguém vê, onde o Espírito Santo vê. Olha como que tá a sua vida. Talvez o seu casamento ele tá desse jeito porque tem pecados escondidos. Sua esposa não sabe nada do que está acontecendo e você precisa confessar e pedir perdão a ela. Talvez esse relacionamento em que você já traiu, em que você não terminou, mas a outra pessoa e você nunca se entende, termina em volta, legalidade, pecados escondidos. Então, quero deixar esse vídeo para você. Confesse, você vai alcançar o que a Bíblia diz. Aquele que confessa alcança a misericórdia. Deus te abençoe.